o que acontece? Que dessas 69 está faltando uma semana. E onde é que está essa semana? Vamos ler o versículo 26. Ler o versículo 26, vou pôr na Bíblia aqui, para a gente visualizar melhor aqui. Deixa eu voltar aqui. Daniel 9. Daniel 9, versículo 26. Depois a gente volta para o gráfico lá. Diz assim: e depois das 62 semanas será tirado o Messias, né? Okay. Primeiro foram 7. Primeiro ele diz aqui, 7 semanas. Porque essas 7 semanas aqui dá 49 dias, que são 49 anos. Está lá no gráfico. Foi a época em que o templo foi reconstruído, o templo. Aí as outras 62 foi até chegar o Messias. Por isso que ele parte aqui das 62. Né? Porque primeiro foi os 7 anos, que marca aqui no gráfico. As 7 semanas primeiras, que é dita na profecia no versículo 25, os 49 anos gastos para a construção do templo e da cidade. As outras 62 para frente foi até chegar o Messias. Então, por isso que no versículo 26 ele pega aqui das 62, porque já tinham se passado 7 semanas, 49 anos. Voltando aqui para a Bíblia, então aqui o 26, né? Depois das 62 semanas, lembrando novamente, já tinham passado as 7 semanas, será tirado o Messias. É por isso que aqui no gráfico, depois das 62, tá vendo, meus irmãos, aqui, ó? Depois das 62 semanas, será tirado o Messias. Por isso que as 7 semanas e as 62, que são os 69, não pode vir até o nascimento de Cristo. Não. Os 483 anos foram desde a ordem até a morte, até a época em que o Messias é tirado. Está aqui, ó, crucificação. Fim das 69 semanas. Ou seja, voltando para a Bíblia, depois das 62 semanas, que é o final das 69 semanas, será tirado o Messias. Jesus Cristo é morto e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerras e estão determinadas assolações. Então, nós vamos passar agora para o versículo 27. E ele firmará um concerto com muitos. Ele quem, meus irmãos? Esse príncipe aqui, ó, do versículo 26. O príncipe que há de vir, que vai destruir o santuário. A gente sabe quem destruiu o santuário de Jerusalém no ano 70. Foi Roma, foi o Império Romano. Então, ele está dizendo que vai se levantar um príncipe, numa determinada época. Aí ele diz, esse príncipe, firmará um concerto com muitos, por uma semana. Que semana? Vai se levantar um príncipe por uma semana. A última semana de Daniel, que está faltando. Não passaram primeiramente 69, não foi? Mas não está faltando das 69 para inteirar as 70, não está faltando uma semana. Então, essa semana já aconteceu? Não aconteceu ainda. Como assim? Porque da morte de Cristo até essa última semana, tem uma fenda no tempo, tem um abismo no tempo, ou seja, deu uma pausa no tempo da profecia. Que essa pausa vai ser chamada aí pelos profetas de o tempo dos gentios, que é aqui, ó. É nesse intervalo aqui indefinido. Essa última semana não ocorreu. Eu vou explicar por quê. Última semana, uma semana tem 7 dias. Cada dia é um ano, então são 7 anos. Aqui é o chamado 7 anos
da grande tribulação, os últimos 7 anos. Então vamos voltar para o texto aqui, para não ficar muito complicado. Esse príncipe, né, vai firmar um concerto com muitos por uma semana. Uma semana aqui é os 7 últimos anos, né, que ainda não começaram ainda. Deu uma fenda, passou as 69 semanas, deu uma pausa no tempo. Esse homem ainda não se levantou, meus irmãos. É pelos últimos dias. Ele vai dizer que na metade da semana, ou seja, uma semana tem 7 anos, 7 dias que são transformados em 7 anos. Então, na metade da semana, esse príncipe fará um conselho, fará cessar o sacrifício, ou seja, na metade da semana, na metade dos 7 anos, vão ser 3 anos e meio. Esse homem ele vai cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa da abominação virá o assolador. Isso até a consumação. O que está determinado será derramado. Eu queria fazer aqui, meus irmãos, queria que os irmãos guardassem essas palavras aqui, ó. Asa da abominação e assolador. Eu queria levar os irmãos a ler Mateus 24, a partir do verso 15. A gente vai fazer um link dessa passagem de Daniel 9 com Mateus 24. Que diz aqui, Jesus falando aqui no sermão profético, né? Ele diz aqui, quando, pois, vides que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Pronto. Quando ele está dizendo aqui, quando, pois, vides que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. O que ele está dizendo aqui? Ele está mandando, Cristo está mandando a gente ir para Daniel 9 e 27, que ele está dizendo que ele está mandando a gente ir para Daniel. Quando vocês verem que a abominação da desolação, que Daniel falou, está no lugar santo, que ele entenda. Então ele está mandando você ir para Daniel, em que ele está dizendo aqui, ele firmará um concerto com muitos, Daniel 9, 27, por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjar. E sobre a asa da abominação virá um assolador. Ou seja, Cristo está dizendo, quando acontecer isso aqui, quando aparecer essa abominação desoladora, essa asa da abominação, que vai ser esse homem, né, manchando o templo de Deus, ele diz, os que estiver na Judéia, fuja para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Aí diz 19, ai das grávidas que amamentar naquele dia, orai para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno nem no sábado, porque haverá então uma grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá. Então, Cristo está falando aqui da grande tribulação. E ele está dizendo que a grande tribulação vai acontecer no contexto de Daniel 9, 27, que está falando da última semana, da metade da última semana. Então, porque haverá então grande aflição. Em outras versões, né, haverá grande tribulação, como nunca houve até agora. Então, Cristo está dizendo, quando vocês verem aqueles dias lá, aquela última semana que falou o profeta Daniel lá, ele está falando isso. Quem lê, entenda. Tem que ir para Daniel, tem que estudar as escrituras, né? Então ele está dizendo que vai ser muito difícil esse tempo. Então ele diz aqui no 22, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então será um momento de angústias. Então a gente vai voltar aqui
por link, né? Aqui, ó, o início, né, do acordo de paz, que ele vai se levantar e vai fazer o acordo por uma semana, que são 7 anos, e a metade da semana ele vai quebrar o acordo, que é no meio dos 3 anos e meio, é onde Cristo está falando aqui, ó, nesse meio aqui, a asa da abominação, é onde ele vai quebrar o acordo, vai perseguir os santos, e é onde é o período que, se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne salvaria, né? Aqueles dias de angústia serão 3 anos e meio, ó, grande tribulação, ele já tem um tempo determinado, por isso que disse, se aqueles dias não fossem abreviados. Mas aí eu pergunto, meus irmãos, quem é esse homem que vai se levantar e vai fazer esse acordo, né? Se a gente for ler, eu vou abrir aqui na minha Bíblia, que é mais rápido, irmãos. Não vou abrir lá do computador, não. Vocês escutem aí minha voz, eu vou ler. A gente vai para 1 Tessalonicenses, capítulo 5. E no versículo 3 diz assim: pois quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, daquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então, esse momento em que esse homem se levantar, ele vai se levantar com um discurso de paz, né? Ele vai promover uma paz mundial. No início dessa última semana, isso é um dos sinais que vão marcar o início da última semana, é a ascensão do anticristo, né? Que em 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2 vai falar da aparição desse homem, que diz assim, ninguém maneira, Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 diz, de maneira nenhuma alguma ninguém vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará no templo de Deus, querendo ser Deus. O homem do pecado, o filho da perdição, é o anticristo. Então, vou ler de novo aqui, irmãos, perdoe. 2 Tessalonicenses 2, a partir do verso 1, para a gente entender melhor. Diz, ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Ou seja, Paulo aqui vai tratar do dia em que Cristo voltar à Terra, né, que é o contexto que a gente está trazendo. E Paulo também está falando, ele vai rogar pela vinda do nosso Senhor, o assunto, e pela reunião com Ele, ou seja, o arrebatamento da igreja, né? Aí que ele diz, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbei, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo estivesse a perto. Paulo, vocês não se perturbem, Paulo estava dizendo isso. Não se perturbem, porque a vinda de Cristo não vai ser assim, logo assim, de repente, não. Vão acontecer sinais. Paulo estava dizendo para os Tessalonicenses isso. Vão ter assim, que sinais são esses? Ninguém de maneira alguma vos engana, porque a nossa reunião com Ele, o dia de Cristo, a vinda de nosso Senhor, que era o contexto que ele estava trazendo, não será assim. Não se perturbe, porque ele tem o tempo para acontecer. Quer dizer, o que vai acontecer antes? Porque não será assim, sem que antes da vinda de Cristo, da reunião do arrebatamento, o que tem a acontecer? Vem a apostasia. Primeiro sinal antes da vinda de Cristo que tem que acontecer é a apostasia. O que é apostasia? Abandono da fé. Nós vamos presenciar, ainda não tem entrado na última semana, nós vamos presenciar nesse intervalo aqui, bem pertinho da última semana, dos últimos 7 anos, uma grande apostasia, um grande abandono da fé. A igreja se corrompendo
a igreja de Cristo, né, muitos vão se corromper, muitos vão se desviar da fé, muitos vão distorcer a palavra, e muito disso aí nós já estamos vendo, né? E o outro sinal depois da apostasia, e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição. Ou seja, apareça o anticristo, apareça aquele homem com discurso de paz, que lá no Apocalipse 6, nos versos 1 e 2, vai falar de um cavalo branco e o cavaleiro vem trazendo um arco, né, que é a abertura dos selos. A vinda de Cristo, que em Tessalonicenses está falando, que não será assim, antes que venha a apostasia, o abandono da fé, e se manifeste o anticristo, né? Outro detalhe, o cavalo branco, ele vem vestido de branco porque ele vem anunciando a paz, né? A paz que está profetizada em Tessalonicenses, capítulo 5, 1 Tessalonicenses. Quando o anticristo aparecer, aí nós volta para Daniel, ele vai fazer um acordo com muito, que é o acordo de paz, que fala em Tessalonicenses, que fala na abertura do primeiro selo. Inicia-se então os 7 anos. Então ele promove a paz, ele vai promover uma grande paz, ele vai consertar muitas coisas no mundo, né? Inclusive no Apocalipse 13 vai falar que ele vai implementar um sistema de uma nova moeda, né? Que quem não tiver essa marca, quem não aceitar esse sistema de ordem mundial, nem vai poder comprar e vender. Então na metade da semana é onde vai acontecer, que eu vou até ler aqui em Apocalipse 13. Apocalipse 13, no verso 16, diz assim, falando da besta, né? E faz que a todos, isso que eu estou lendo vai acontecer aqui, no meio da semana. No meio da semana, quando tiver passado os 3 primeiros anos e meio. Ele diz assim, Apocalipse 13, do verso 16. E faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, que lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem. E o seu número é 666, ou seja, o anticristo, o homem que vai promover paz, vai fazer um acordo com muitos países, o mundo vai venerar esse homem, ele vai trazer um novo sistema monetário. Por quê? Porque o sinal do anticristo, o sinal da besta, é algo ligado diretamente com o comércio. Ou seja, quem não tiver o sinal, não compra e nem vende. E o que nós estamos vendo aí já é tudo se organizando para isso. Nós estamos vendo aí, meus irmãos, um mundo todo direcionando aí para o dinheiro digital. Vários países aí já estão, inclusive, eles já estão promovendo, começando a criar as moedas digitais, né? Cada país vai ter a sua moeda digital. Inclusive o Brasil aí para 2021 já colocaram até em pauta aí para ser votado o real digital. Ou seja, quem não aceitar esse sistema, o papel moeda ele vai deixar de existir. Não vai ter mais esse dinheiro, né? Vai ser um sistema obrigatório que se você não entrar nesse sistema, você não vai poder comprar e vender. E a Bíblia diz que isso aí vai ser a marca da besta. Isso aí vai ser o sinal do anticristo. Quem não aceitar, meus irmãos, né, vai sofrer grandes perseguições. Mas eu tenho uma passagem aqui também que mostra o que acontece com as pessoas que aceitam a marca da besta. Está lá em Apocalipse 14, verso 9, diz: E seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, essa pessoa, ou tal, beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira.
e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E o fumo do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite. Aqueles que adoram a besta e a sua imagem, aquele que recebe o sinal do seu nome. Vão ser tempos de angústia, meus irmãos, qual nós estamos se aproximando. E a Bíblia diz que quem colocar essa marca, quem colocar esse sinal, que está lá em Apocalipse 13, versículo 16, 17, quem quiser ler aí, depois confira. Nesse tempo, quem colocar essa marca, quem ceder ao sistema, não tem salvação, né? Vai ser condenado ao inferno. É por isso que eu estou trazendo essa mensagem um pouco comprida. É por isso que eu estou trazendo essa palavra para o povo acordar. Acordar que as profecias estão acontecendo aí, estão muito próximas as coisas acontecer, para que naquele dia de tribulação você não esteja dormindo. Para que naquele dia de tribulação você não faça parte das 5 virgens loucas, o qual o Senhor Jesus Cristo falou na parábola das 10 virgens, que você faça parte das 5 virgens prudentes, que estavam espertas, que tinham azeite, que estavam ligadas na palavra de Deus, para reconhecer o anticristo, para reconhecer a marca e não ser enganado, porque a palavra de Deus diz em Tessalonicenses que esse engano do anticristo, esta aparição, esta manifestação do anticristo, vai ser segundo a eficácia de Satanás, cheio de toda sorte de sinais e prodígios de mentira. Vai ser tudo bem feito para que você não entenda que aquilo ali não seja algo do maligno, não é algo do maligno. Do outro lado, do outro modo, aqueles que não aceitaram o sistema da besta vão ser perseguidos, vão ser mortos. A palavra de Deus diz isso aí. Mas em contrapartida terão uma vida eterna, serão ressuscitados pelo Senhor, irão morar eternamente nos céus, meus irmãos. Eu deixo aqui esta palavra de meditação, um pouco difícil, um pouco complicada, mas o que eu trago em resumo aqui, que esta última semana, meus irmãos, está bem próximo a acontecer. Quando o anticristo, quando esse homem ele aparecer no cenário mundial, fazendo esse acordo de paz, fazendo esse novo sistema monetário, vai ser só uma só moeda, um só governo em todo o mundo. Vocês fiquem espertos e busquem a Deus, porque quem colocar a marca, quem colocar o sinal da besta, a Bíblia diz que não tem mais salvação. É uma prova, a Bíblia diz que aí está a fé, aí está a paciência dos santos. Meus irmãos, eu agradeço aqui pela oportunidade a todos, fiquem todos com Deus, estudem a Bíblia, estudem a palavra de Deus, para não ser enganado, porque tem muita falsa doutrina aí, tem muita gente pregando aí por interesse e pregando, distorcendo a palavra de Deus e pregando a Bíblia ao seu bel prazer, né? Por quê? Porque o povo não quer ler Bíblia, o povo não quer estudar, o povo não quer gastar tempo na palavra de Deus. E meus irmãos, lhe digo uma coisa, pouco tempo nos resta, pouco tempo está restando para que tudo se cumpra, e se você estiver dormindo, você não vai reconhecer o anticristo, você vai ser enganado, você vai estar dormindo igual as 10 loucas. Fiquem todos com Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. Eu estou encerrando esse vídeo agora. Amém.